A ideia é que vocês saiam daqui já com uma ideia de como definir quem é esse seu hóspede-alvo, como fazer para encontrar essa pessoa. E a gente vai mostrar, como em todas as lives, os atalhos e os obstáculos para chegar nesse hóspede-alvo. Então, fica de olho aqui que até o final dessa live você vai ter todo esse caminho para você encontrar quem é essa pessoa aí tão procurada por todos os pousadeiros. A grande verdade, né, Ricardo, é que quase nenhum pousadeiro, né, a gente já conversa com tanto pousadeiro por aí, a grande verdade é que quase nenhum pousadeiro sabe o que é de verdade um hóspede-alvo. Às vezes eles até falam, não, mas eu prefiro receber casais, ou eu prefiro receber famílias, e ele acha que dessa maneira ele tá com o hóspede-alvo definido. E a grande verdade, gente, é que o hóspede-alvo não é uma coisa tão simplória assim. A gente tem que mergulhar mais fundo e realmente definir quem é essa pessoa que a gente quer ter aí na nossa pousada. Isso, né? A galera acha que, pô, não, quem é o hóspede que eu quero? Não, eu quero casais. Poxa, dentro de casais tem tantos hóspedes-alvo diferentes, né? E a galera acaba não prestando atenção nisso. Então, esses detalhezinhos que a gente quer abrir os olhos de vocês. Então, para a gente começar essa live aqui já, explodindo os horizontes aí, vamos comentar com eles aqui o que realmente é esse hóspede-alvo, Nath? Bora, vamos lá. Esse exemplo que você deu aí logo de cara já ajuda muito. Ou seja, não é só pensar, gente, no como a pessoa viaja. Ela viaja em casal, ela viaja em família, ou ela viaja sozinha, né? No caso da galera dos hostels. Você tem que realmente, né, pegar a diferença. Então, vamos pegar exemplos clássicos. Vamos pegar um casal aventureiro. Então, um casal aventureiro é muito diferente de um casal que busca, por exemplo, mais conforto, mais luxo. Concorda comigo que mesmo os dois sendo casais, o que um vai apreciar numa pousada é muito diferente, muitas vezes, do que o outro vai apreciar numa pousada? Então, aí a gente já começa a entender como definir o hóspede-alvo vai muito além de como ou com quem ele viaja. Na verdade, é um dos itens importantes de você definir, mas você tem que ir mais a fundo e entender o que essas pessoas gostam. É até engraçado, porque se a gente parar para pensar, a maior parte do público geral é casal. Então a galera tem aí o seu parzinho romântico, né? Pode ser que eles ainda não sejam casados, mas namorados, né? Tem ali o peguetezinho. Então você tem muitos casais. E essa galera tem comportamento diferente. Igual a Nath falou aqui com o exemplo dos aventureiros. Tem a galera que gosta de ficar mais dentro da pousada e tem a galera que vem para a região já porque quer ir para trilha, quer aproveitar a praia. Tem aquele casal camarão, né, que não sai do sol para nada, então só chega na pousada vermelhão para tomar aquele banho e já era. Então tem muitos tipos de casais diferentes. E uma coisa que talvez vocês não tenham parado para pensar é que cada tipo de casal, cada tipo de público, né, cada hóspede diferente, ele tem uma linguagem, ele se comunica numa frequência diferente, com palavras diferentes. Então, o que é importante para um, muitas vezes não é tão importante para o outro. Nesse caso, por exemplo, o que é importante para esse casal que é aventureiro e o que é importante para esse casal que quer ficar ali mais dentro da pousada? Pode ser que para esse casal que é meio camarão, gosta de torrar na praia, a piscina seja irrelevante, que a ideia deles é ir para dentro lá do mar, ficar ali na areia conversando e eles não estão nem aí porque tem dentro da pousada em particular. Mas e a galera que não gosta muito da água salgada, que já quer ficar mais dentro da pousada? Será que essa piscina já não faz mais sucesso para eles? Então, muitas vezes, nesse ponto que entra essa questão das análises, né? Para vocês terem uma ideia do quão importante é você conhecer esse padrão de comportamento, né? O que seria, né, esse hóspede-alvo? Então, até aqui eu já vi a galera falar, eu quero aquele hóspede que vai amar o que eu ofereço aqui dentro da minha pousada. Então, você quer o seu hóspede-alvo aí dentro, acho que foi a Mandala Pousada aqui que comentou. Se você quer uma pessoa que vai valorizar o que você oferece, ele tem que ser o seu hóspede-alvo. Porque o hóspede-alvo é aquele que vai ver os pequenos detalhes do lugar e vai se identificar com ele e vai valorizar aquilo que você está entregando para ele. Essa semana até eu fiz uns stories aqui, eu não sei se você chegou a ver, Ricardo, que eu estou aqui nessa pousada desses amigos meus, que está fechada no momento, mas ela é toda cheia de detalhe de kite. Então tem pedaço de kite para todo lugar dentro do quarto. Então, para quem é, no caso, o hóspede-alvo deles é o pessoal do kite, claro,
Você vê aqueles detalhes, você fica encantado, né? Nossa, ele usou um pedaço aqui para fazer um porta-toalha. Nossa, ele usou isso aqui para fazer uma mesa. Então são coisas que, para um outro cliente comum, ele ia olhar aquilo e falar, legal, mas decoração. não gera decoração, mas não gera uma identificação, não gera realmente, fala, nossa, vira fã do lugar. Então, é isso que vocês devem estar querendo quando vocês falam que estão querendo aí ter pessoas dentro da sua pousada que valorizam o seu serviço. Com certeza, só o seu hóspede-alvo vai ser esse tipo de hóspede. É até engraçado, mas é a mesma coisa do que, tipo, você tá conversando com uma pessoa sobre um filme que você gosta muito. Às vezes a pessoa fala uma frase do filme e daí, tipo, te lembra, te traz aquela lembrança e beleza. Pra quem não é desse meio, pra quem não gosta desse filme, tipo, o assunto que vocês estão tendo, tipo, não tem nada a ver. Então, pra eles não interessa nada. Agora, pra galera que conhece, pra galera que interage com aquilo, que é no caso, por exemplo, igual do kite, você conhece o nome das peças, então fazer trocadilho com esses nomes, criar tipo um móvel, uma decoração diferente com partes disso, faz com que a galera que é desse nicho se sinta acolhida, abraçada. Então tem uma conexão, Exato. porque eles têm essa, vamos dizer assim, essa linguagem única, né? Então quando você pega uma peça, quando você pega uma decoração diferente com isso, para eles faz total sentido. É inclusive, muitas vezes, um fator que faz a viagem ser melhor, ser mais legal. Traz um assunto, por exemplo, casal. Imagina um casal que é de kite, igual a Nath e o Matheus. Cara, eles veem uma coisa ali, um pensa numa coisa, o outro pensa em outra, tem assunto entre eles, então o próprio ambiente já faz parte da viagem. Por quê? Eles pensaram nesse hóspede na hora de construir o local, na hora de montar essa experiência para esse hóspede. Porque a gente está falando aqui, igual no caso a Mandala Pousada mandou aqui, o meu que está aqui do lado, inclusive, né? Ela mandou aqui, né, falando que ela quer receber essas pessoas que amem o local dela, mas, na verdade, o conceito é um pouquinho diferente. Por quê? Você não tem que montar a tua pousada e depois descobrir quem vai gostar da pousada. Você tem que olhar para a pessoa que você quer e montar um ambiente para ela. Porque dessa forma, você vai conseguir criar essa mesma sensação que a Nath está falando aí, que ela está, inclusive, replicando nos stories, né? Mostrando o cuidado que a pessoa tem. Porque isso que vai fazer diferença, vai fazer o público se conectar diretamente com a pousada. Porque é diferente você ter um espaço legal ou você pensar em um espaço para ele ser legal para um tipo de pessoa. Exato. E esse acho que começa por aí, né? A grande parte do erro, porque o pousadeiro abre a pousada, monta a pousada, e aí ele só vai descobrir que ele precisa definir um hóspede-alvo depois que ele já está vendendo para todo mundo. Então, depois que ele está vendendo depois que ele não está vendendo, né? Ou então depois que ele para de vender, ou então depois quando ele percebe que vender para todo mundo é não agradar ninguém no final, porque ele pode até estar recebendo algumas reservas aí nesse meio tempo, mas as pessoas não estão valorizando aquilo que ele colocou, porque muitas vezes você fez aquilo pensando só em você. Então você sempre tem que pensar que vão ser outras pessoas que vão se hospedar na sua pousada. Então é mais você se adaptar, é claro que o seu gosto pessoal, igual os proprietários daqui, eles também praticam kite, então também tem a ver com essa história deles. Porém, eles pensaram muito em quem eles iam receber também. Não adiantava só ser uma coisa para eles. Senão, não faz sentido nenhum. Tudo aquilo que você planeja, que você faz, chega a pessoa falar, mas eu não estou vendo valor, eu não vê valor nessas coisas. É mais ver valor naquilo que você está montando do que realmente fazer alguma coisa simplesmente porque você gosta. Então, galera, sei que já passou, né? Vamos dizer, já passou a construção, vocês podiam ter feito isso antes, dá tempo de fazer agora, com pequenas adaptações, tá? Vocês não vão ter que destruir a pousada e construir de novo, não. Pequenas adaptações, entendendo quem é esse seu hóspede-alvo e às vezes gastando quase nada de dinheiro, tá? Vocês conseguem definir e atrair essa pessoa que você quer ter aí com você. Até inclusive, uma outra coisa também que você tem que estar ligado é que não é só questão da construção, né? Então a gente falou aqui sobre você criar esse
ambiente, sobre você montar, preparar. Mas o hóspede-alvo também é o foco na hora que você vai fazer uma oferta, na hora que você vai realmente vender a tua reserva. Por quê? Se eu tenho um foco, se eu tenho um alvo, e agora vamos falar de hóspede-alvo, por que será desse nome, né? Será que eu tenho que mirar nele para alguma coisa? É no caso da venda. Então pensa comigo, se eu tenho um foco, se eu tenho um alvo, eu vou saber exatamente o que eu preciso montar, qual é a oferta, qual é a estratégia que eu tenho que usar para atrair esse tipo de pessoa. Quando eu não tenho esse foco, meio que é tipo um cego num tiroteio, entendeu? Ele não sabe para onde ele corre, ele não sabe para onde ele aponta, ele não sabe o que ele faz. E isso é o que acontece com a maioria dos pousadeiros. Quando você não tem esse hóspede-alvo, o que acontece? Você literalmente vai atirar para todo lado e a questão é que você acaba não acertando ninguém. Né? Não é aquele negócio assim que tipo, a multidão em volta, qualquer lugar que eu atirar eu vou acertar alguém. Não, tem um foco especial, você tem um alvo e na verdade você não está mirando para ele. Aí muitos pousadeiros acabam caindo na bobagem. Pô, vou reclamar que tá ruim, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo fazer isso. E quando a gente vai auditar isso, porque muitas vezes isso acontece, da galera chegar e falar pra gente, pô, não tô vendendo, o que que tá acontecendo? É definição de hóspede-alvo. Então eles não sabem o que oferecer, eles não sabem o que procurar e, consequentemente, eles não vendem por isso. Pode ser, inclusive, que o problema da sua pousada seja esse. Você já parou pra pensar que pode ser que você não tá vendendo justamente porque você ainda não conhece tão bem o teu hóspede-alvo? É uma reflexão boa a se fazer. Até falando, né, um pouquinho do que não é o hóspede-alvo, então você entender que o seu hóspede-alvo não é todo mundo, você não pode querer atender todo mundo, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo, gente. Quando você, por mais que pareça meio, né, contraditório isso, falar, nossa, mas eu vou especificar quem eu quero atender na minha pousada, eu diminuo as chances de encontrar. Vamos supor, você está procurando uma peça de um quebra-cabeças, né? Então, se você tem um quebra-cabeças que tem 5.000 peças, é muito mais difícil você encontrar aquela peça que você está procurando do que se tiver uma quebra-cabeça ali de 200 peças, por exemplo. Dentro, né, dessa multidão, vamos dizer assim, fica muito mais fácil você encontrar aquela pessoa que vai gostar do seu serviço. Então, quanto mais você restringe mesmo, melhor é para você. Maior é a chance de você converter uma consulta de hospedagem, maior é a chance de você fazer um conteúdo que vai mexer com aquela pessoa na sua rede social, aquela pessoa que está do outro lado da tela. Ninguém agrada a todo mundo, ninguém consegue agradar a todo mundo. E a sua pousada não pode querer tentar ser isso também. Comece a pensar quem é que você quer agradar. E lógico, vão surgir, né, Ricardo? A gente sempre fala, a galera fala, não, mas vai surgir outras pessoas, principalmente no começo. No começo você vai ter que ser cabeça dura e falar, não, eu vou continuar nichando. Vai vir uma pessoa, vai reclamar de tal coisa, mas isso aqui vai me levar para o meu hóspede-alvo. E isso um dia, gente, quando você vê, a grande maioria das pessoas que entram em contato com você são o seu hóspede-alvo. Porque esse posicionamento leva um tempo para ele ser lapidado, mas ele acontece se você tem essa persistência de estar sempre em dia. Até uma coisa que eu sempre uso quando a gente fala com os alunos é a respeito de um conceito que eu criei no DPR, que é o hóspede antagonista. Talvez você já tenha me ouvido falar a respeito disso em alguma live, em algum cortezinho de live que a gente já fez por aí. Mas o que é esse hóspede antagonista? Até inclusive sempre que eu falo isso, eu dou um exemplo que ilustra bem. Mas vamos dizer que a galera, o teu hóspede-alvo em particular, seja os caras do home office, esse pessoal aí que está buscando um lugar legal para trabalhar, que quer estar trabalhando e viajando e aproveitando o lugar. Mas o que acontece? Durante o dia, lá na pousada, ele precisa de silêncio, ele precisa de um lugar preparado para ele. Vamos dar um exemplo que eu fosse, e eu sou, né, essa pessoa do home office, eu não posso ficar num lugar que seja cheio de barulho, que tenha cachorro correndo e criança, porque eu estou fazendo uma live e eu preciso me concentrar, eu preciso dar o meu máximo na hora do trabalho. Então pensa comigo, tem algum tipo de hóspede em particular que é o meu hóspede antagonista, que para mim ficar bom, essa pessoa não pode estar lá, que são, por exemplo, os grupos barulhentos, que são, por exemplo, as crianças que ficam correndo demais, cachorro latino. Então o que acontece? Por mais que eu goste dos pets, por mais que eu goste de criança, quando o meu ambiente é para trabalho, eu tenho que me precaver que eu não vou ter esse tipo de pessoa em volta.
volta. Então pensa comigo, você tem a pousada e você fala, não, eu quero receber o público de home office. E você não percebe muitas vezes que você, para conseguir oferecer algo bom, algo que vai fazer a galera indicar, chamar, compartilhar a sua pousada, você precisa criar esse ambiente, que seria não aceitar os outros hóspedes. Então, a galera que aceita todo mundo, que vende para qualquer um, que é o que a gente está falando, acaba tendo problema. Por quê? Não vai agradar a galera que tem as crianças, que tem os pets do grupão. Por quê? Porque você montou uma pousada voltada para trabalho, se teu hóspede-alvo é do home office. E também não vai agradar a galera do home office porque você está aceitando os barulhentos. Então sempre vai ter esse detalhezinho que vai complicar a tua vida, certo? Então por isso que você tem que pensar, quem eu quero receber, quem eu não posso receber. Então essa questão de nichar, ao contrário, igual a Nath falou, não é que ela vai fazer você vender menos. Vou dar um exemplo no meu caso. Se eu vou alugar um lugar, a primeira coisa que eu vejo, aceita criança? Tem muita gente, tem muito quarto. Como que é a internet? Como que é o ambiente? Como que é o espaço? E aí eu julgo por isso. Agora, se eu vejo lá nas fotos que é grupo entrando e saindo, piscina do lado do negócio, então a galera vai ficar fazendo barulho, eu corro léguas. Então, por mais que ele me aceite lá dentro, eu não vou comprar. Agora, quando o pessoal tem ali uma política voltada para tranquilidade, para o sossego, para o silêncio, pô, ganhou a minha reserva, entendeu? Então, isso acontece também com os hóspedes de vocês. Por isso, essa questão de você ter que selecionar esse hóspede. E por isso que é importante a pousada deixar isso muito claro também, né, Ricardo? Porque muitas vezes quando a gente, né, a galera sabe que a gente viaja mesmo pra caramba, né? A gente tá sempre mudando de lugar e tal. E muitas vezes a gente se depara com lugares que não deixam isso claro pra gente, né? Então, quem nunca teve, né, a gente que vive viajando, tem muitos problemas nos lugares que a gente fica. Porque justamente as pousadas, os Airbnbs, as casas de temporada, não divulgam realmente quem eles são. Não deixam claro quem é o hóspede-alvo deles. Então, como o Ricardo mesmo falou, a questão do home office. Eu fiquei num Airbnb que falava que era perfeito para home office. Não tinha uma cadeira decente para sentar, para ficar trabalhando. Então, deu uma semana eu já estava morrendo de dor nas costas, porque não tinha uma cadeira decente para trabalhar no home office. Então, quando você se dispõe a ofertar a sua pousada para algum tipo específico de hóspede, você começa a montar ela, né? Com pequenos detalhes, entende? No caso, né, do home office, a internet também. Se tem uma internet ruim, já não é um bom lugar para o home office. Então a gente precisa começar a dar importância para esses pequenos detalhes. E pensa comigo, se você quer atender o cara do home office, você quer atender a família com criança, você acaba entrando num problema. Ok, o que eu faço? Eu ponho... eu coloco a cadeira ou eu faço um parquinho? Você não sabe o que fazer. E uma coisa, no final, acaba repelindo a outra. Então, eu, por exemplo, eu também, quando eu tô viajando e tô precisando trabalhar, se eu vejo um parquinho na pousada, eu já entendi. Eu corro não léguas. é pra mim. Então, isso é legal também, tá? Então, mostrar isso, deixar claro. Isso deixa óbvio quem é o seu hóspede-alvo. Outro dia teve um... Não lembro quem foi, que acho que foi até que nos stories, numa das caixinhas de perguntas, alguém me perguntou. Comentou que queria atrair mais casais e tal. Aí você entrava no anúncio da pessoa, a primeira foto era um parquinho. Eu falava, poxa, mas se tem um parquinho, peraí, como você assim? vai querer atrair casais, né? Não fazia sentido nenhum. Aí eu falei, se você não quer, se você quer atrair casais, você tem que ter outro tipo de foto aí também. Tem que ter foto de, né? Pode ser de pacote de lua de mel, né? De uma coisa romântica. Um ambiente romântico. Um ambiente, pode até ter a foto, né, de um casal na piscina tomando champanhe, sei lá, alguma coisa que remeta, que olha, dá pra gente ficar aqui tranquilo. Faz o hóspede se sentir já aí dentro. Então, para pensar nisso aí. Eu quero que você pare hoje, depois dessa live aqui. Você vai dar uma olhada lá no seu Instagram, no seu anúncio na Book, no Airbnb. Eu quero que você olhe as fotos e olhe o que essas fotos estão transmitindo aí para as pessoas que vão reservar. Aí você conta pra gente depois se tá conversando com o seu hóspede-alvo ou não. Beleza. Deixa eu até dar uma pausa aqui, vou dar um momento dica para vocês aí. Isso que a Nath falou, dá pra gente explicar com um princípio de marketing muito legal, que é o princípio da similaridade. Então, o que acontece? Muitas vezes, o que pesa para as pessoas decidirem se sim ou não, é se elas se sentem similares com o que você está mostrando. Então, por exemplo, se eu
eu tô falando que eu quero receber em home office, qual que é o tipo de publicidade que eu gostaria de ver? Pessoas trabalhando, um ambiente legal, igual a Nath falou ali, tipo, com mesa, com cadeira, mostrando ali, tipo, como ficaria, por exemplo, os equipamentos, o notebook, o caderninho, que a galera que faz home office sempre tem um caderninho para anotar as coisas. Então, publicidade com isso, com esses artifícios, né, visuais, ilustram para ele que sim, é um lugar para home office. Ao mesmo tempo que, por exemplo, o parquinho repele. Por quê? É algo que ele não se sente, ele não sente essa similaridade. Então, quanto mais similar com o teu hóspede ficar a tua publicidade, mais você vai atrair aquela pessoa. E é igualzinho a Nath está falando. Por exemplo, eu quero atender mais casais. Então você tem que colocar foto de casal. Você tem que mostrar onde eles ficariam, mostrar a decoração romântica, mostrar coisas, programas e tudo mais que eles vão fazer a dois. Porque se você quer receber casal e tudo que você mostra no feed é grupão, você não vai atrair os casais, entendeu? Porque vai faltar essa similaridade. Então, esse princípio de marketing é muito importante também. Só que você precisa entender o teu hóspede-alvo. Porque senão o que eu vou saber a respeito de home office se eu nunca vi alguém trabalhar de home office? Como que eu vou saber o que os casais querem se eu nunca recebi um casal aqui? Então você tem que procurar estudar essa pessoa. Você tem que entender esses detalhes para que só aí você consiga aplicar esse gatilho mental, né? Esse princípio da similaridade, certo? Então, por isso que é importante você ter esses detalhes na mão. Olha que tudo que a gente vai falando tem ali a nossa ligação com o hóspede-alvo. Vira e mexe, a gente está comentando alguma coisa aqui, para onde a gente corre para o nosso hóspede-alvo. Então ele é muito, muito importante aí na pousada e vocês têm que definir. Se você não sabe, vamos colocar aqui até como exercício, né? Se você não sabe o que o teu hóspede-alvo gostaria de ver, gostaria de entender mais da pousada, tá na hora de você começar a estudar. E uma das coisas que a gente sempre fala até inclusive é que você tem que se tornar um especialista no teu hóspede-alvo. Assim como eu e a Nath, a gente já se tornou especialista em pousadeiro. Por que a gente consegue ilustrar, consegue falar com vocês, consegue atrair vocês para uma live igual essa? A gente já aprendeu as palavras que vocês gostam, as imagens que vocês gostam, e aí fica mais fácil. É isso aí, gente. Aqui eu vou até abrir espaço aqui. Eu acho legal a gente usar algumas perguntas que estão surgindo aí no meio do assunto, né? Até antes da gente entrar mesmo na parte dos atalhos e obstáculos. Teve aqui essa pergunta da Sortelier, acho que é isso, ou Sorteli. Como trabalhar com fotos se você está abrindo pela primeira vez e ainda não recebeu? Pois é. Então, será que você precisa só trabalhar com fotos de coisas quando você está recebendo as pessoas? Se você quer, aí é o exemplo dos casais de novo. Você não pode pegar o seu quarto e já fazer uma decoração romântica, mesmo se você não recebeu ainda? Ou você não pode já fazer postagens que remetam a essa coisa romântica? Você não precisa ter exatamente coisas acontecendo, até porque elas não aconteceram ainda na sua pousada. Mas você pode já, desde antes abrir, já começar a atrair essa pessoa que você quer ir para sua pousada. Que essa, na verdade, é o melhor dos mundos, né? Porque grande parte dos pousadeiros, quando vai pensar nisso depois. E aí, depois que abriu, é mais complicado. Você tem que fazer, né? Tem que muitas vezes tirar pessoas que já estavam acostumadas a hospedar com você, porque você vê que não são o seu hóspede-alvo. Mas quando você está começando antes, você tem um mercado muito bom para você começar a trabalhar esse desejo antes mesmo de você abrir. E uma coisa também que fica como dica de marketing para vocês é vocês usarem coisas mais lúdicas. Então, por exemplo, tem alguns símbolos, alguns emojis, algumas coisinhas assim que você pode colocar na publicação que automaticamente também vai gerar identificação. Não precisa necessariamente ser uma foto de casal, mas você pode colocar o quarto e ilustrar com algumas figurinhas de bonequinhos se beijando, aqueles coraçõezinhos, igual, por exemplo, imagem que eu sempre vejo, principalmente em dia de namorado, é ele usar aqueles 2 cisnes que fazem um coração. Então, pra galera que tá de fora, eles já começam a entender que isso tem a ver com os casais, tem a ver com um clima mais romântico. Então, ilustrar isso também gera essa identificação. Lógico, se você já tem a pousada, já recebeu, já decorou, já tem foto de hóspede, isso potencializa
potencializa o marketing. Mas não quer dizer que é obrigatório ser esse tipo de foto. Você consegue trabalhar, principalmente se você está começando, você deve explorar muito essa coisa um pouco mais lúdica do que realmente o realista do momento, tá? Mas a partir do momento que você for tendo, é como se fosse uma prova. Se eu já recebi, se eu já fiz os casais se sentirem bem, eu vou usar isso a meu favor, sempre no marketing, sempre divulgando também. Aí ficou outra ideia também, né, Ricardo? Pegar, quando você for fazer, porque a gente sempre recomenda, pegue provas sociais, ou seja, pegue depoimentos de hóspedes que já ficaram aí. Se você quer atrair mais casais, você vai pegar só depoimento de casal. Não vai pegar, por exemplo, tudo bem, de vez em quando vai ter uma família, vai ter um casal com crianças, às vezes, por mais que, né, às vezes tem pousadas que preferem não restringir totalmente, mas você não vai usar esses depoimentos para colocar lá, porque você vai continuar tentando atrair cada vez mais o seu hóspede-alvo, mesmo que algumas vezes venham outros, tá? Muitas vezes a gente não tem como realmente restringir, não tem como você falar, não, você não vai vir aqui, de repente a pessoa reserva, faz a reserva, né, pela Booking, ou faz a reserva por algum outro aplicativo. Então, você foca a sua comunicação no seu hóspede-alvo. Tá? Então você vai colocando depoimentos que o seu hóspede-alvo fez. Ai, nossa, mas tem um depoimento ótimo que uma família fez. Não, tudo bem. Deixa ele lá na Booking, no TripAdvisor, mas na sua comunicação direta, onde você quer que mais pessoas vejam, usa aqueles que também têm o seu hóspede-alvo identificado. Assim você consegue fazer com que mais pessoas entendam isso também, tá, gente? Porque quando a gente vai procurar as avaliações, a gente geralmente procura avaliações de pessoas próximas do que a gente é. Então, se eu sou um casal, né, tô viajando sem filhos, eu vou procurar avaliações de casais que estão viajando sem filhos também. Então, isso ajuda bastante. Olha lá, o pessoal aqui... Nossa, tem bastante comentário aqui hoje. Hoje nós vamos ficar um tempão aqui comentando aqui, porque eu sei que a galera vai ter muitas dúvidas por aqui. Legal. Até inclusive, falando a respeito de uma das perguntas que eu vi aqui, né, é a respeito disso, né? O que eu preciso para definir o meu hóspede, né? Principalmente se eu não tenho uma pousada. Se você ainda não abriu a pousada e você quer definir o teu hóspede, tem uma dica muito boa que eu posso compartilhar com você. Vai pela demanda. Então começa a estudar as demandas da tua região. Um exemplo, igual essa pousada que a Nath tá, é para kitesurfista. Se por acaso ela nunca tinha hospedado antes, não sabia, mas ela já queria montar esse ambiente para eles, o que ela tem que fazer? Ela tem que chegar na cidade, estudar a demanda e começa a descobrir, poxa, aqui é um point de kitesurf, aqui é um point de surf, poxa, aqui é um polo da galera que vem fazer bike. Ah, beleza, então eu tenho que explorar isso, eu posso explorar isso aqui, vou criar um ambiente para eles. Lógico, desde que você tenha afinidade com essa demanda. Então, tem demanda para casal? Tem. Tem demanda para família? Tem também. Tem demanda para home office? Ultimamente tem até demais. E aí o que acontece? Você vai ver qual dessas demandas eu tenho mais afinidade. E aí você consegue definir o teu hóspede mesmo antes de você estar com a pousada aberta. E aí você começa a estudar esse hóspede, pensar como ele e você consegue criar esse ambiente todo pensado, todo preparado para gerar esses resultados quando você abrir. Vou até trazer meu exemplo aqui, né, Ricardo? Porque quando eu tinha minha pousada, logo que eu abri a pousada, eu também não tinha hóspede-alvo, tá, gente? Eu vou contar para vocês que vocês vão saber melhor da minha história na semana que vem, mas quando eu comecei minha pousada, eu não sabia nada disso que eu tô falando aqui para vocês hoje. Só que eu aprendi na marra. Porque o que aconteceu? Eu abri minha pousada e, de repente, quando eu vi, eu não tava conseguindo agradar as pessoas que estavam vindo ficar na minha pousada. Então, quando eu abri minha pousada, eu nem me liguei sobre questão de crianças. Então, eu abri a pousada com 3 quartos e os 3 quartos eram de casal. Aí teve um feriado, todos os casais que reservaram chegaram com a criança. E eu não tinha cama para as crianças. Então, não tinha. Então, todos os quartos eram de casal. Ninguém avisou que vinha com a criança, era criança pequena, tudo bem, dormiu com os pais e tal. Mas já ficou aquela situação meio chata, né? Meio chata do meu controle. Aí eu falei, putz, gente, tem alguma coisa errada. Aí depois daquilo, tinha aquela criançada na pousada, elas quase se machucaram por causa dos decks altos, não sei o que. Eu falei, opa, peraí, eu tô vendo uma coisa aqui, talvez seja melhor eu só aceitar casal, já que eu tô aqui, né, preparada só pra casal, eu não tinha filhos também, aliás, não tenho ainda, então não tinha crianças na pousada, a pousada não tava preparada pra crianças, eu falei, ok, então aqui vou focar nos casais, só que preciso focar mais, né, só em casal por casal, né, fica difícil. E aí eu comecei a pesquisar
pesquisar na cidade qual que era a demanda que tinha na cidade. E eu identifiquei isso também porque muita gente estava começando a viajar com pet. Aí eu falei, olha, legal, vou começar a aceitar pet então. Então, casais Legal. que viajam com pet. E aí eu notei mais ainda nessas minhas pesquisas de mercado que tinham poucas pousadas que aceitavam pet. E as que aceitavam, só aceitavam de pequeno porte. Aí eu parei e pensei, falei, mas aqui, qual que é a diferença de um pet de pequeno e grande porte para mim? Ou então se a pessoa está viajando com 2 pets, que também as pousadas só podia estar com 1 pet. Eu falei, não tem problema. Se a pessoa traz a caminha aqui, não importa se é um labrador ou se é um poodle. Tanto faz para mim. Tem espaço livre, dá para ficar aqui de boa. Vou criar algumas regras e fiz isso. E aí foi onde deu o clique, galera. Porque ninguém aceitava pet de grande porte. Então, rapidamente, a pousada ficou conhecida por aceitar pets e pets de grande porte. Então, quando alguém pensava, a pousada que aceita pet, pensava no Terra Patris. Ponto. Então, ficou uma coisa tão automática das pessoas pensarem, e aquilo foi aos poucos definindo melhor quem era o meu hóspede-alvo. Na época eu também tinha 2 cachorros na pousada, e eles viviam livres lá dentro da pousada. Eu cheguei a ter alguns problemas com alguns hóspedes que não gostavam de cachorro. Só que aí quando eu passei a ser conhecida como uma pousada pet friendly, nunca mais veio um hóspede que não gostava de pet. Então isso acabou com outro problema meu, que eram os meus pets também. Então, gente, focar é difícil no começo, tá? Eu também, quando eu foquei, quando eu comecei a não aceitar criança, as pessoas ligavam, xingavam, falavam absurdos, mas aos poucos aquilo foi sendo compreendido pelo hóspede-alvo. Eu comecei a não me importar, ok, se a pessoa tá achando ruim, ela não é meu hóspede-alvo mesmo, ela não entende a minha proposta. E com o tempo isso foi ficando muito mais suave. E aí no final, só recebia realmente aquele hóspede que eu sabia que ia gostar da minha pousada. E eu nem precisava ficar selecionando mais no final, não. Ele próprio já vinha selecionado. Então, esse é a importância de você, definir, e eu vou focar nele agora. Então, olha, eu vou aceitar pet, o que eu vou fazer para agradar o pet aí do dono? Vou pôr um monte de foto dos pets aqui da pousada, eu vou fazer um biscoitinho para os pets, vou fazer um mimo, eu vou ter, o galão de água ali para os pets, para eles tomarem também. Então, você começa a pensar em pequenos detalhes que fazem toda a diferença para aquele seu hóspede-alvo. Para o cara que está viajando sem pet, aquilo não vai fazer diferença, mas ele não é o seu hóspede-alvo. Deu para sacar qual que é os pequenos detalhes que vocês podem fazer por aí? Isso é até legal, né? Eu lembro de alguns alunos também. A Thaís foi uma que marcou bastante, porque ela aceitava crianças na pousada. E aí, depois de um tempo, ela veio e conversou comigo, conversou com a Nath também, a respeito dessa mudança que ela queria passar a não receber crianças. Por quê? Ela tinha os motivos dela, mas ela estava com muito medo. Então, poxa, eu estou mudando meu hóspede-alvo agora. Então, eu aceitava antes, agora eu não vou aceitar, eu tenho medo da reação do pessoal, que eles vão reclamar, o que eles vão falar. E aí a gente conversou com ela, explicou essa situação toda que a gente está falando para vocês, que quanto mais você nicha, quanto mais você coloca ali, melhor é para o teu negócio, e ela fez a mudança. O que acontece quando você muda, por exemplo? Fiz uma mudança, não aceito mais. Eu começo a vender isso como algo bom. O que eu dei de exemplo, o que eu dei de dica para ela nessa época? Falei assim, cria um textinho e explica o porquê você não aceita as crianças. No caso dela, a pousada não é pensada para criança, não é preparada para criança. Tem muita escada e as escadas não têm um corrimão muito fininho, então pode ser que a criança passe por lá. Não tem um parquinho para elas, então pode ser que elas achem um pouco chato, um pouco maçante. A decoração é pontiaguda, é cheia de quina, então pode ser que alguém se machuque. E por conta disso, a gente não tem como ter controle, porque as crianças entram, correm, brincam e tal. Então a gente, para proteger essas crianças, a gente passou a não aceitar. Quando o pai da criança escuta isso, ele começa a pensar, cara, que bom então que tem esse perigo e ela já não está aceitando, porque assim eu não coloco os meus filhos em risco. A notícia que era para ser ruim passa a ser uma boa notícia. E a galera começa a ser conhecido por isso. Pode ser que, inclusive, esses pais, quando eles forem viajar sem os filhos, que acontece muito,
quero uma folga da criançada. Não quero barulho de criança de jeito nenhum. Eles vão ficar com isso marcado na cabeça. Poxa, então eu vou para uma pousada que não aceita criança, que daí eu não vou ter esse barulho e vou poder descansar tranquilo. E aí você acaba ganhando até mesmo as pessoas que têm filhos, mas que na época vão viajar sem. E isso é um fator de mudança muito grande. Por quê? Porque eu estou definindo meu hóspede-alvo. Eu estou definindo as minhas preferências. Então, quando você começa a mostrar abertamente as suas preferências, acontece o que aconteceu com a Thaís, acontece o que aconteceu com a Nath. Cada vez menos vai aparecer pessoas reclamando. Cada vez menos você vai ter que ficar respondendo as perguntas. Por quê? O fato de você mostrar que você tem essa, vamos dizer assim, diferencial, né? Então, olha, eu não recebo criança, isso é o meu diferencial. Você assume isso, você veste essa causa, o que vai acontecer? Você vai começar a ser reconhecido por isso e cada vez mais você vai ter, principalmente esse efeito positivo da tua escolha. Sofre tanto efeito negativo. Por quê? Quando você pega e escolhe um hóspede-alvo, você não assume ele. Por isso que dá errado, porque aí você fica tentando esconder. Você não fala que você tem esse hóspede-alvo. Você não mostra para ele que isso é pensado para ele, que isso é preparado para ele. E aí, ao invés de você chamar a atenção, você acaba passando batido. E aí, quando as pessoas ligam e perguntam, você só fala não. Mas é porque você não está falando sim para ninguém. Você não está divulgando isso para ninguém. Então, quando vocês fizerem uma escolha, seja, por exemplo, o pet friendly, seja, por exemplo, as crianças, seja, por exemplo, o pessoal do home office, que foram os exemplos que a gente deu nessa live, assumam isso, vistam a camisa do hóspede-alvo. E aí vocês vão começar realmente a atrair esse pessoal. Porque não basta eu definir, eu saber quem ele é e eu não correr atrás, eu não mostrar o mundo de possibilidade que tem dentro da pousada para ele. Então usem isso a favor. Não sejam aquele tipo de pessoa que só tem o conhecimento e não aplica. Esse é um dos grandes X da questão aí que a gente briga para a galera mudar. Mas, enfim, você precisa começar a vestir a camisa e definir esse hóspede-alvo aí com urgência. É a falta de decisão, né, Ricardo? Muitas vezes essa indecisão sua e ficar na insegurança, eu faço isso, não faço aquilo, isso que te acaba te afastando desse seu hóspede-alvo mesmo. Porque enquanto você não decidir, você não vai mudar o que você precisa mudar para ele começar a te ver com outros olhos. Enquanto você estiver aí em cima do muro, você vai continuar atraindo as mesmas pessoas. Então, se você está decidido a realmente hospedar um certo tipo de hóspede-alvo, tome essa decisão e que essa decisão reflita em todas as suas ações a partir de agora. Só assim você vai conseguir atrair esse seu hóspede-alvo. E, ali, tá aqui o pessoal até comentando, né, que não sei qual é meu hóspede-alvo, não consigo decidir. Isso daqui, gente, você precisa tomar essa decisão. É isso que o Ricardo estamos falando aqui para vocês hoje. Postergar, não decidir agora, vou levando, né, vou fazendo do jeito que dá. Não faça isso. Pare, entende o que o mercado está precisando, entenda quem você quer atender dentro dessas necessidades do mercado e também dentro do aquilo que você pode receber. Outro dia teve, né, uma seguidora que perguntou isso para mim. Falou, eu queria atrair um tipo de público, mas a minha pousada é muito simples para esse tipo de público. Então, aí também não dá certo. Ou você reforma tudo para atrair a sua estrutura também é importante. Então, não adianta, a partir de agora eu quero atender um hóspede de luxo, mas eu tenho um camping. Não dá muito certo, né, gente? Então, tem que juntar esses 3 pontos. Necessidade do mercado, quem você é e quem você quer atender, e também a sua própria estrutura, o que você pode fazer com aquilo que você tem, tá? Mas mesmo dentro das possibilidades que você tem muitas possibilidades, viu? Até inclusive isso que a Nath está falando, essas 2 últimas que ela citou, são como se fossem obstáculos, que também é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo essas lives, abrindo os olhos de vocês a respeito desses obstáculos, também compartilhando muitos atalhos aí para vocês chegarem, no caso aqui, ao hóspede-alvo, né, que é o tema dessa live. E além desses 2, também tem um outro que eu vejo que é um obstáculo
obstáculo, coisas que a galera coloca na frente, assim, e muitas vezes esses obstáculos não são obstáculos, assim, que, tipo, estão lá e eu tenho que superar. São obstáculos que você mesmo coloca na sua frente. Você meio que se sabota, você que não passa isso, sabe? Um deles é, por exemplo, achar que restringir é ruim. Igual a gente já estava comentando aqui mais cedo. Isso é um obstáculo que vocês colocam na frente. Vocês nunca restringiram, vocês nunca fizeram um teste, vocês nunca pensaram no ponto de vista de um hóspede-alvo. E aí, como é uma ideia diferente, o que acontece? Vocês acabam rejeitando. Então, mesmo antes de vocês aplicarem e verem essa mudança no negócio, vocês já rejeitam a ideia. Vocês colocam esse empecilho e isso está barrando o crescimento de vocês. Então, definir o hóspede-alvo, coloca na cabeça. A gente está falando para vocês, especialistas em gestão e marketing de pousada. Estamos falando para vocês. É necessário ter hóspede-alvo. Se você não restringir, você não vai crescer. Não adianta vender para todo mundo, porque quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Então, isso é um obstáculo. Assim como a Nath estava falando aqui a respeito de você tentar se sabotar. Porque tudo isso de você colocar esse obstáculo é uma forma de você poder ser vencido pelas desculpinhas. Ah, minha pousada não funciona porque, não sei, eu quero atrair um público que não é para mim. Ah, minha pousada não funciona porque eu queria ter o pessoal que tem muito dinheiro e a minha pousada não tem o que oferecer. Cara, tem muitas outras formas de você definir um hóspede, de você chegar em alguém, igual a gente já falou, você vai pensar pelas demandas. Vou ver a demanda, cara, tem uma demanda aqui que bate certinho com o meu camping. Vou começar para esse hóspede-alvo. Então, a questão você não pode se vencer pelas desculpas. Você tem que se motivar a fazer. Isso que vai gerar mudança. Muito bom, Ricardo. Outro obstáculo que é importante também aqui colocar é que você vê que as pessoas aqui já não estão sabendo fazer e por isso já está o primeiro obstáculo aí na frente. Então, muita gente aqui colocou, legal, agora eu já sei quem é meu hóspede-alvo, meu público-alvo, é famílias. Ou dá alguma sugestão para atrair famílias. Esse tipo de pergunta, pessoal, é justamente porque vocês não sabem como fazer o seu hóspede-alvo. Talvez vocês não estiveram aqui no comecinho da live, mas quando a gente fala família, vamos pensar na diversidade de famílias que podem existir na hora da gente pensar num hóspede-alvo aí para sua pousada. Então, vamos supor, tem famílias que viaja o casal com 2 filhos e eles vão para lugares onde eles querem ter conforto, onde eles querem estar próximos da praia, onde eles querem estar próximos de alguma estrutura. Ou pode ser uma família que é só o casal com um filho apenas. Esses já gostam mais de passeios e vão se aventurar, vão praticar esporte, vão fazer alguma outra coisa. Tá vendo como dentro mesmo das famílias você também tem essas diferenças, igual você tem dentro do casal? A família também pode ter a família que viaja com, são vários filhos, ou é só um, ou então, que idade que tem os filhos, o que essa família gosta de fazer, vem mais gente da família junto com a família, vem o tio, vem a tia, vem a avó, o que elas buscam? Elas vão viajar para ficar dentro da pousada, ou elas vão viajar para ficar num lugar onde elas possam fazer churrasco, ou elas querem ir para lugares onde elas possam ir comer fora, ou que elas querem um lugar que tenha uma recreação para o filho dela. Acontece muito isso também, tá? Famílias que viajam com os filhos e gostam de chegar no lugar e ter um responsável por cuidar de todas as crianças que estão ali na pousada. Várias pousadas têm isso também. Quem é essa família que você quer ter aí com você? Você não definir mais é outro obstáculo que você vai encontrar. Porque se você continuar tentando vender para famílias, você continua tentando vender para quase todo mundo. Então, não vai dar muito certo. Quer ver que engraçado? Eu falei isso numa aula ao vivo com os alunos. A Tanane eu acho que está aqui e vai lembrar disso que eu comentei. Tá, sim. Mas, Nath, fala aqui para mim. Você tem família? Então, família. Para mim, a minha família sou eu e o Matheus, o meu esposo. A gente é uma família, né? Você tem família, não tem? Tem irmão, tem pai, tem mãe. Então, gente, se você parar para pensar, se eu falar assim, Tanane, você tem família? Ela vai falar que tem. Ela tem um tio, ela tem a mãe, ela tem o pai, enfim, todo mundo tem família. Eu tenho família e gosto de uma coisa. A Nath tem família e gosta de outra. Se eu pegar aqui todo mundo que está na live, todos vocês têm famílias e mesmo assim têm comportamentos diferentes. Então, quando você fala assim, meu hóspede-alvo é família, o que eu escuto é,
Meu hóspede-alvo é todo mundo, porque todo mundo tem família. Uma coisa que eu noto, geralmente quando o pessoal fala família, eles estão falando em familhinha de filme. O que é familhinha de filme para mim? Você tem o casal que tem os filhos e aí coloca todo mundo dentro do carro e vai. Às vezes é o casal, os filhos e o cachorro. Às vezes é o casal, o filho e um amiguinho. O casal, o filho e um priminho. Então, esse é o tipo de família que a galera geralmente fala. Mas ele é um tipo de família. Agora eu vou falar para você. O que acontece? Quando você coloca um anúncio, um post, alguma coisa relacionada à família, você acha que a galera que é a familhinha de filme e tal, vai entender que é para eles? Será que o pessoal que você não tá mirando, que é, por exemplo, aquela família que vai viajar, pai, mãe, avó, avô, tio, sobrinho, todo mundo junto num ônibus, será que é o mesmo tipo de família que você tá falando? Muitas vezes não é. Então, a comunicação, quando você vai definir o teu hóspede-alvo, você tem que mirar num tipo de comunicação que a familhinha de filme vai entender que é para eles. A familhona, tipo a grande família da vida, vai entender que é para eles. A família, tipo igual a Nath falou, ela e o Matheus são uma família. Por exemplo, eu, a minha esposa e o Pet, a gente também é uma família. Então, tem que mirar nisso. A comunicação, a forma como você mostra, como você oferece, tem que ser muito clara. Porque se não for clara, você não vai vender. Essa que é a questão principal. Por que a galera vende pouco? Por que a galera não lota pousada? Mesmo tendo um hóspede-alvo, família. Porque vocês não estão acertando na comunicação. Lembra que a Nath falou sobre comunicação na aula de ontem? Mesma coisa, gente. Vocês precisam ajustar isso aí. Vocês têm que ir para o caminho. Mas faltava esse conteúdo de hoje. Falta hóspede-alvo. Então vocês precisam definir. Não vem com esse papinho de que eu quero casais. Que tipo de casais? Não vem com esse papinho de eu quero família, que a gente já bateu o pé, que família é todo mundo. Pô, todo mundo tem família, meu. Então tá na hora de começar a definir. E, igual a Nath falou, não saber como fazer não pode ser um obstáculo para vocês. Até hoje, mais cedo, vocês não faziam a mínima ideia a respeito do que a gente estava falando aqui de hóspede-alvo. Vocês vieram para a live, vocês buscaram conhecimento e estão saindo um passo pelo menos na frente. Então hoje vocês já começaram a definir, a gente já colocou uma pulguinha atrás da orelha. O que você precisa fazer? Não sei definir hóspede-alvo? Vou continuar vindo para as lives. Vou continuar assistindo às aulas. Vou colar nesse barbudo feio aqui e vou colar na Nath também. Por quê? Eles vão me ensinar alguma coisa. Vem pra live. O que é o ideal? É você conhecer os seus obstáculos e achar uma maneira de superar. Achar uma maneira de passar por cima deles. Porque se você ficar sentado esperando, não vai haver mudança. A mesma coisa, a gente vê isso acontecer direto. Tem mais de 300 alunos que a gente acompanha. Por que eles têm resultado enquanto outras pessoas não têm? Porque eles não ficam sentados com a bunda na cadeira esperando o problema passar. Eles correm atrás de conhecimento e solução. Então essa que é a diferença entre você ser um pousadeiro que está comprometido em mudar, que quer essa mudança, que vê os obstáculos e acha um jeito de superar, do que o pousadeiro que acha o obstáculo e resolve dar uma desculpa. Então, enquanto você for o pousadeiro da desculpinha, já era. Você não vai crescer. Isso aí, gente, se vocês estão na dúvida aí, na verdade acho que essa semana serviu para quebrar vários paradigmas na cabeça de todos vocês, né? Todos os temas que a gente trouxe aqui para vocês foi para mostrar que o jeito que vocês estão fazendo atualmente na pousada, muito provavelmente é por isso que vocês não estão tendo os resultados que vocês querem. Por isso que vocês não são independentes. Por isso que vocês vão estar na semana que vem para entender como é que vocês fazem para alcançar essa independência sendo pousadeiro. Então, essa semana a gente mostrou 5 coisas que estão fazendo vocês aí não terem resultado na pousada, que vocês não têm definido, não têm bem feito. Mas o que vem na semana que vem é ainda mais transformador, porque aqui a gente deu alguns atalhos e obstáculos. Na semana que vem a gente vai realmente mostrar o que é que está prendendo vocês na situação que vocês estão agora e como vocês vão fazer para se libertar e para conseguir os resultados que tanto vocês querem, que é vender 3 vezes mais, que é ter mais lucro na pousada, que é conseguir ter um negócio lucrativo mesmo com tamanho pequeno, mesmo com poucos quartos.
Então, a gente mostra aqui para vocês que tem uma saída. Você não precisa construir, não precisa pegar um financiamento, pegar uma dívida para construir 20 quartos, gastar R$1 milhão, tem muito consultor que fala isso por aí. Você pode ter, sim, uma vida muito boa sendo pousadeiro, tendo lucro, vendendo bem e tendo poucos quartos na sua pousada. E a gente vai mostrar isso para vocês com mais detalhes na semana que vem.